Estamos voltando, hein? Voltamos agora para falar do Verdão. Vamos falar do Palmeiras, que é o único brasileiro garantido nas quartas de final do Mundial de Clubes. Já vai pensando no jogo contra o Chelsea, que passou pelo Benfica, já começa a fazer contas. Abel Ferreira vai estudar muito essa equipe, claro. Vai ver o jogo do Flamengo contra o Chelsea, tentando pegar ali algumas dicas, algumas armas. Mas tem um problema para resolver, porque a linha defensiva quase toda tem problemas. Então tá fora o Murilo por lesão, Gustavo Gomes suspenso, assim como o Piquerez. São baixas importantes, né, Hernan? E assim, uma coisa que é legal a gente falar, e eu até conversei com algumas pessoas do Palmeiras, que o Fux foi um jogador que ganhou muita moral lá. Não que ele tivesse sem moral, mas assim, muita gente falou, olha, ele estava treinando muito bem, venha se desenvolvendo muito bem, é um jogador que te dá a possibilidade e a característica de jogar como lateral, como terceiro homem de zaga, como zagueiro, que é a função dele. Só que no jogo contra o Inter Miami ele entrou e não entrou tão bem. E até tinha aquela dúvida de Fux e Mikael, e o Abel acabou bancando o Fux muito pelo trabalho que ele vem desenvolvendo no dia a dia também. A gente falava do lance dele com o Suárez, né? Que ele perde a bola. O dia a dia falou mais alto, né? O campo no dia a dia, o tapete verde no dia a dia falou mais alto. E o Fux entendeu que aquela era uma grande oportunidade. E ele foi muito bem, desenvolveu muito bem. O Palmeiras passou de fase com uma boa atuação do Fux. E o Fux ganhou muita moral. Até mete a cara no chão, né? Mete a cara no chão ali, né? E o Fux ganhou muita moral com a comissão técnica. Então, é um jogador que, óbvio, né, pelas faltas aí de Gomes e Murilo, vai ser titular ao lado do Mikael, porque não tem outro... Tem o Naves, né? Possibilidade, né? Mas mas ele não faria isso. Mas é um jogador que conquistou, assim, muito a moral da comissão técnica. E a sua moral? O Fux conquistou o PVC. E é um Palmeiras, claro, né? Que são baixas importantes. Piquerez faz muita diferença nesse time do Palmeiras. O Gomes também, não só pela qualidade técnica, pelo jogo aéreo, mas também pela liderança que exerce. E aí vem com uma defesa muito mexida, né? Com o Vanderlan, com o Fux, com o Mikael. Te preocupa isso? E o Fux mostra mesmo que merece esse voto de confiança do Abel? O Fux não foi bem, na minha opinião, contra o Inter Miami, mas foi bem contra o Botafogo. Agora é um jogo diferente, né? Um jogo para marcar o Diller. É um jogo com problema para um time muito forte do Chelsea. O Chelsea não é o Chelsea de 2021, que ganhou a Champions e que depois jogou contra o Palmeiras no Mundial, que tinha, se eu lembro ele inteiro, Mendy, Rudiger, Thiago Silva, Reece James, Jorginho estava no banco, Kanté, Kovacic, Hudson-Odoi, Mason Mount, Havertz, Lukaku na frente, a Piliqueta, que faltou dizer. Eu acho que é um time que hoje tem menos jogadores de primeiro escalão do mundo, mas tem muito jogador talentoso. O Palmer, Madueke, que está no banco, mas é um grande jogador da seleção inglesa já. O Diller, que está ganhando a posição do Jackson, que foi expulso e que pode voltar. Vamos ver. Eu acho que o Fux agora tem que jogar. Para mim é Fux e Mikael. E o Vanderlan vai ter um desafio gigantesco, mas o Vanderlan é bom jogador. Então, não pode ser pelos desfalques. Dá para dizer que os desfalques do Gustavo Gomes faz muita falta. Está fazendo um Mundial extraordinário. Para mim, foi o melhor em campo contra o Al-Ahly, contra o Inter Miami. Foi um dos melhores do Palmeiras também. O melhor do Inter Miami foi o Paulinho. Mas é muito decisivo o Gustavo Gomes, mas não tem o que fazer. Tem que jogar Bruno Fux e Mikael. E Vanderlan. E assim, é óbvio que é característica diferente e o dono da posição é o Piquerez por tudo que ele vem fazendo e pelo desempenho dele. Eu gosto muito do Piquerez, acho ele assim, um jogador muito bom, extraordinário. E dentro do Palmeiras ele é um dos líderes também, é um jogador que tem muita importância. E eu vejo o Vanderlan muito promissor. O Vanderlan é um jogador que já teve várias oportunidades para sair, o Palmeiras sempre fechou a porta para a saída do Vanderlan. E não era primeiro escalão da Europa, mas clubes importantes, por exemplo, da França já foram atrás dele, teve
clubes menores da Inglaterra. E o Vanderlan sempre teve ali o seu mercado, por ser um jogador jovem. Acho que é uma grande oportunidade para ele mostrar o seu valor. E eu gosto do futebol do Vanderlan. Particularmente, eu acho ele muito bom jogador. Ele é um atleta que tem ali a marcação, tem a chegada à frente e é uma cria da academia, é da base, é mais um moleque que o Palmeiras revelou bem e acho que é uma grande oportunidade para a carreira do Vanderlan. Então, acho que assim, às vezes assim, a gente vê que muitos garotos, por estarem numa posição onde o jogador que você disputa a posição é um dos principais do time, e aí você fala, o garoto às vezes não tem muita oportunidade e tal. Agora é uma grande oportunidade de mostrar até mesmo que o jogador está pronto, né? Eu já ouvi muita coisa assim dentro do Palmeiras, às vezes o Vanderlan ele oscila demais, precisa focar mais para poder ser mais competitivo. E agora é a hora, né? Então, assim, acho que é um momento do Vanderlan. É um grande jogo e é um grande momento para esse garoto, que eu acho muito bom de bola. E que momento, né, para se provar numas quartas de final de Mundial de Clubes, reeditando a final do Mundial de 2021, Palmeiras que tenta essa revanche aí diante do Chelsea. Então, muitos elementos em campo para Abel Ferreira e para todos os comandados. O PVC, algo que chamou atenção muito nessa classificação do Botafogo, o gol do Paulinho, né, e como o Paulinho se sacrificou por essa partida, né? Ele fica exatamente os 30 minutos em campo, os 30 minutos aos quais o Abel já tinha falado que ele só poderia jogar por esse tempo, então ele fica ali 30 minutos em campo, mas entrega, faz o que precisa ser feito, que é o gol, que é ser decisivo. E depois o Abel admite, né, que ele vai ter que passar por cirurgia na volta, então vai ter que lidar com toda essa questão. Como é que isso foi visto aí? Como é que está a condição física do Paulinho? A gente vê que ele está no sacrifício, que ele está sofrendo, ainda assim está se doando muito para o time. E aí o Palmeiras vai ter esse novo problema na volta, né? Quando acabar o Mundial. Não é porque o Estevão estivesse mal no jogo, é porque para colocar o Paulinho, ele precisava ter alguém para fazer o trabalho sujo, que era o Luiz. O Luiz veio marcar a lateral para o Paulinho jogar. E o Paulinho decidiu o jogo. O Estevão é o mais habilidoso do time, o Paulinho é o mais decisivo no Mundial. Ele decidiu o jogo contra o Inter Miami, a reação do Palmeiras contra o Inter Miami se deu com o Paulinho, e ele decidiu o jogo contra o Botafogo. Então, o Abel acertou, na minha visão, acertou. Segundo, não tem o que fazer. Ele precisa parar de ter dor. Ele está jogando com dor, está sendo heróico, jogando com dor e decidindo o jogo. Mas vai fazer o quê? Teve um problema na cirurgia, tem que refazer a cirurgia. E aí você vai perder mais 40, 50, 60 dias e talvez perca até o ano inteiro, mas ele é um jogador que foi contratado, tem 5 anos de contrato, você vai dizer o quê? Joga aí na raça com dor? Não dá. Então, tomara que para o Palmeiras é importante que ele continue podendo jogar meia hora, 35, 40 minutos, como fez contra o Miami, e decidir jogos. Depois vai ter que resolver no Brasileiro e na Libertadores. Mas a prioridade agora é ganhar do Chelsea. E vai ser muito, muito, muito difícil na sexta-feira, ainda que o Chelsea não seja o Bayern. Mas quando o clube é estruturado, faz toda a diferença que você pode planejar, né? Você pode usar o Paulinho o quanto ele pode. Ele não pode muito tempo, então você vai entrar nesse tempo que você pode e resolver nesse tempo. Não é um time que precisa tirar, né? Tirar tudo do jogador, deixar ele em campo até se arrastar. Não, ele consegue fazer esse planejamento por conta do elenco que tem e dos outros jogadores que tem. Hernazito, a gente está falando de um Chelsea que oferece muitos perigos e pode ter uma contratação, pode não, né? Está contratando e mais um jogador brasileiro, João Pedro, e que pode atuar inclusive contra o Palmeiras já na sexta-feira, que é a data das quartas de final. João Pedro saindo do Brighton, indo para o Chelsea. 50 milhões de libras mais bônus. É grana, hein? Mais de 300 e tralalá de milhões de reais. Caramba, a gente acha o Vitor Roque caro, foi 25 de dólares? De euros. De euros? 25 de euros, aí foi o dobro, gente, o dobro. O João Pedro é um jogador que escolheu o Chelsea, ele tinha outras possibilidades no mercado, ele já era um jogador disputado. E o Brighton decidiu, então, abrir essa negociação e vender o jogador. A escolha do João Pedro foi muito determinante para o fechamento desse negócio. Esse negócio foi fechado entre sábado e domingo.
E aí ele já pegou a mala e partiu para os Estados Unidos. Chegou, já está onde o Chelsea está treinando e se preparando para esse jogo contra o Palmeiras. Vai passar pelos exames, já está passando pelos exames médicos e estando tudo aprovado, assinando o contrato, dando tempo para fazer a burocracia com a FIFA, ele ficaria à disposição do técnico para poder ser escalado para o jogo contra o Palmeiras. É óbvio que isso vai depender ainda muito de todo esse desenrolar, né? Dessas questões burocráticas. É um contrato de 7 temporadas. Longo, hein? Nossa, apostando muito no jogador. Vamos ver lá os números do João Pedro de novo, esse atleta que pode, então, ficar à disposição do Maresca aí para essa partida contra o Palmeiras. Jogador jovem, de 23 anos, na última temporada pelo Brighton, 30 jogos, 10 gols e 7 assistências. No total, 70 jogos, 30 gols e 10 assistências. Ele que surge no Fluminense, passa pelo futebol inglês, né? E agora estava, né, no futebol inglês, continua no futebol inglês e agora chega ao Chelsea.